Boa tarde a todos. Nós vamos fazer aqui um debate que não é uma novidade para toda a gente. O Ricardo Araújo Pereira, o Daniel Oliveira e o José Maria Pimentel dispensam apresentações. No caso do Ricardo e do Daniel, é a quarta vez que eles debatem este tema. Não, hoje é a quinta. Hoje é a quinta. Portanto, é uma espécie de Nadal Federer ou Alcaraz Sinner do grande slam do cancel culture e do political correctness, que vamos então à quinta vez. A dificuldade aqui vai ser que eles não façam o seu debate, que eu acho que têm os dois uma grande tentação para fazer. Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso. Da última vez que eles debateram, o debate demorou 1h55. Desta vez eu não tenho autorização para o levar tão longe e quem o moderou foi o José Maria Pimentel. A vida correu-lhe bem, deixou de ser moderador, passou a ser palestrante, eu mantenho-me na mesma posição. Há uma grande diferença entre a última vez que o Daniel e o Ricardo Araújo Pereira debateram este tema no Fólio, na Feira Literária de Óbidos, onde foi gravado o podcast dos 45 graus. Podem ouvir, esse debate vale muito a pena ser ouvido. Hoje o 45 graus é um podcast também do Expresso e já agora também o Daniel Oliveira tem um podcast do Expresso e o Ricardo Araújo Pereira, vários na SIC, todos eles valem a pena ser ouvidos. Há uma grande diferença entre a última vez que debateram e hoje, que é uma expressão que eu vou aqui citar, um artigo da Jamie McKelly, que é uma das melhores colunistas do Financial Times, para mim se calhar a melhor neste momento, que é um artigo um artigo de maio, junho deste ano e que usa no título a expressão woke right. Qualquer um de nós acharia esta expressão absolutamente impossível há 2, 3 anos, acharíamos que não faria qualquer sentido, mas ela usa e explica exatamente por causa de frases que alguns partidários mais radicais de Donald Trump aplicaram à nomeação, quando foi indicado o último Papa, quando foi escolhido o último Papa. E ela usa porquê? O que é que ela diz? Eu vou citar em inglês, todo o resto desta conversa em português. Ela diz sobre esta woke right: the framing is the same, with ethnic consciousness at its center and the idea that the system is structurally rigged against them. Same energy, opposite direction. The difference with this form of wokeness, though, is that now has state backing. E eu vou começar, não pelo Ricardo, que era porque ele queria começar, nem pelo Daniel, que traz para aí 10 minutos empinados para debitar, que eu sei, na sua guerra cultural que eles os dois mantêm, que depois podem continuar lá fora, mas vou começar pelo José Maria Pimentel, para te perguntar se o facto de o Estado, nomeadamente nos Estados Unidos, estar por detrás de um movimento woke, ao contrário, faz muita diferença ou não? Faz. Olha, antes de mais, boa tarde e acho que compensou não ter trazido notas na mão, né? Selecionaste-me por isso e fizeste bem. Podemos sempre roubar o caderno ao Daniel. Só trabalho umas páginas. Faz diferença, não é? E nesse sentido eu concordo com o que o Daniel vai dizer, quase certeza, que apesar de tudo há uma diferença entre o que nós víamos até aqui, que era um ambiente online muitas vezes inflamado e que nos impelia muitas vezes a autocensurar-nos, e uma censura real, que é o que nós estamos a ver no caso do Trump atualmente nos Estados Unidos. Sendo que essa censura real, portanto com a força do Estado por trás, é em parte, uma reação a esse ambiente online que se vivia, não é? Mas é diferente. E esse perigo não tem a mesma magnitude do outro, sendo certo que o outro não era irrelevante. O perigo, quer dizer, o ambiente que nós víamos, e é diferente, nós comentávamos isto há bocadinho, é diferente ter esta conversa agora do que há meros 3 anos, é que foi apenas há 3 anos. Há um ano e meio. Há um ano e meio, quer dizer, é bastante diferente. Não é? Agora, é uma reação. Já agora, para vos explicar rapidamente a minha meta-teoria para explicar grande parte do que nós estamos a viver agora, quer dizer, nós estamos a viver, aquela frase do Mark Twain, a história não se repete, mas rima. E nós estamos a viver algo que, na minha opinião, tem muitos paralelos com o que se passou com a invenção da imprensa pelo Gutenberg, em que foi dado um acesso muito maior à informação, as pessoas passaram a poder intervir muito mais no debate, passaram
em muitos casos, a poder ser elas próprias produtoras de informação. Quer dizer, na altura, a informação era controlada pelo clero e pelo poder real, basicamente, quer dizer, era produzida em mosteiros. Não é? Depois houve uma mudança grande com a invenção da imprensa e atualmente nós alargámos o espaço público e a política tornou-se muito mais saliente, as pessoas passaram a poder intervir muito mais. Num curto prazo, o que isso fez foi empoderar uma minoria de pessoas, que foram aquela minoria a quem nós viemos a chamar defensores da política identitária, o que quer que seja, não é? Empoderou essa minoria, mas depois, em reação, como fez muito mais gente interessar-se pela política, como reação fez muita gente dar o poder ou dar o seu apoio a pessoas que contrariavam exatamente essa visão, que é o caso do Trump. Só para terminar, há um podcast que eu recomendo a toda a gente do Ezra Klein, do New York Times, em que ele faz uma espécie de análise do Trump. E é muito engraçado porque ele é um democrata, basicamente, até um tipo de esquerda, embora não radical, e ele faz a melhor descrição que eu já vi do Trump. Ele diz, o grande apelo do Trump é ele não ter filtros. O grande apelo é ele ser um tipo que fala, e ao contrário de um político normal, ele fala sem filtros. E ele fazia uma descrição... É politicamente incorreto, ele gosta de ser politicamente incorreto. Ele veste incorreto. Politicamente incorreto e faz gala de ser um tipo que está... Quer dizer, vimos com a Meloni aqui há umas semanas, não é? Não se pode dizer que uma mulher é bonita, então, pimba, eu vou fazer isso. Não é? E o Trump faz exatamente isso, que é a antítese de um político normal. O que é que um político normal sempre fez e fazia ainda mais com o alastrar do mundo online. Tinha imenso cuidado com o que dizia. Não é? Aliás, o Ezra Klein usava uma analogia que eu achei muito interessante, que ele dizia que o político normal, isto é verdade, em Portugal a mesma coisa, tem como que 2 scripts a correr na cabeça. Não é? Ele está a pensar no que vai dizer e depois tem ali uma série de limitações. Eu não posso dizer isto, não posso dizer aquilo. Que não é necessariamente apenas politicamente correto, muitas vezes tem a ver com prioridades políticas. Ele dizia, a maior parte dos políticos, com raríssimas exceções, o Obama é uma exceção, eles não conseguem fazê-lo completamente bem. Portanto, nós estamos a ver o filme a correr na cabeça deles. Nós percebemos, este tipo não está a ser absolutamente sincero, tem ali um script que está a correr e está a ver o que pode dizer ou não. De repente chega ao Trump e diz qualquer coisa que lhe vem à cabeça. E neste mundo em que as pessoas estavam muito saturadas desta vigilância online, isso que gerou uma grande contra-reação, que agora está a gerar censura de facto, não é? E há uma diferença de nível relevante, não é? Porque até aqui o que nós vimos era um ambiente em que a pessoa muitas vezes, para voltar ao meu ponto inicial, se sentia impelida a autocensurar-se, ou sentia algo que não era uma censura, mas era uma condenação externa e uma vigilância, e agora com o Trump nós tivemos casos que são, de facto, censura, quer dizer, fazer pressão para tirar humoristas do ar é basicamente censura. Ricardo, a última vez que vocês debateram, tu não estavas à espera, provavelmente ninguém estaria, que estivéssemos aqui depois do Stephen Colbert ter sido cancelado, o Jimmy Kimmel ter sido Jimmy Kimmel, mas depois ter sido, enfim, recolocado. Isso fez-te alterar ou adaptar, para ser mais correto, alguma das coisas que tu defendias e pensavas de forma muito clara nas últimas vezes que que falaste sobre este assunto? Não, isso fez-me confirmar tudo o que eu achava. E isso coloca-me na posição de poder criticar o que está a acontecer agora. Essa é a questão. Reparem, eu estava habituado a coisas deste tipo. Quando eu era pequeno, a direita religiosa movimentou-se para censurar o Herman. Depois houve uma espécie, não sei se houve um período de acalmia ou assim, e depois houve outro tipo de pessoas que começaram a movimentar-se. O exemplo da Última Ceia, por exemplo, é muito significativo. Da Última Ceia do Herman. Do Herman, sim, é muito significativo, porque o que aconteceu foi nada. Na verdade, o Herman não lhe aconteceu nada. Na semana seguinte, lá estava ele com o seu programa, mas a nossa sociedade, e bem, assinalou. Espera, há aqui gente que tem a intenção de cancelar o Herman. O líder da oposição, que era o atual Presidente da República, disse que via com preocupação que o canal público transmitisse mensagens que a maioria da população portuguesa pode considerar ofensivas. É verdade, a questão foi o que nós dissemos, porque é que alguém há de ver isso com preocupação? As pessoas não têm o direito de não ser ofendidas. E, portanto, a questão o que acontecia não era apenas autocensura, quer dizer, isso talvez fosse o resultado final, mas era censura verdadeira. Era o que acontecia. Por exemplo, quando no ano 2000 o Philip Roth lança A Mancha Humana, o The Human Stain, aquilo não é um livro de ficção científica. É um livro sobre um professor universitário que diz, faltam aqui 2 alunos. Who are they? Are they spooks? Significa, eles são 2 fantasmas? O problema é que a palavra spook também é um termo pejorativo para negros. E, por azar, aqueles 2 alunos eram negros.
E isso leva a um movimento contra aquele professor que de facto lhe acaba com a carreira. Não é ficção científica, isso acontecia. aconteceu muito. Coisas desse tipo não eram mera autocensura. Coisas como, por exemplo, um comentador de ténis na Austrália dizer neste momento a Venus Williams vai ligar o modo guerrilha do seu ténis e de repente perder o emprego, porque guerrilha em inglês diz-se gorilla e é muito parecido com gorila. Isto no meu tempo resolvia-se em 10 minutos. Eu só disse gorila? Não, disse guerrilha. Ah, bom. O homem teve uma batalha jurídica pela frente para retomar o seu lugar. O facto de não ser o Estado a censurá-lo, para o censurado não sei se interessa assim tanto. O resultado é o mesmo. E, portanto... Não, mas desculpa, mas há uma diferença, porque o Estado tem uma força Pois muito tem, grande, quer dizer, não há não é dúvida. preciso... Não há dúvida, Repara, mas só- deixa-me só levantar aqui um ponto, porque o que nós agora vimos é o Estado atuar junto de um humorista, ou de um professor universitário, ou de escritórios de advogados, Sem dúvida. ou de empresas, ou de, aliás, empresas portuguesas, embaixadas dos Estados Unidos por vários países, enviaram inquéritos a empresas para saber temas das suas políticas de Exato. diversidade, etc. Ou seja, a mão do Estado, como Não nós há dúvida. sabemos, é uma mão bastante mais larga e mais forte. Não do há que... nenhuma dúvida. Não há Sim. nenhuma dúvida e o meu ponto é exatamente esse. Neste momento, eu estou na posição de criticar isso. Por exemplo, quando o Stephen Colbert aparece a dizer: olá, boa noite, o meu programa foi cancelado, em março eu vou-me embora. As pessoas que pertencem ao woke right usaram exatamente os mesmos argumentos cínicos que as pessoas que pertencem à outra woke usaram durante anos. Os argumentos são os seguintes. Número 1, cancelamento? Não. Trata-se de uma empresa privada a exercer livremente as suas escolhas. Este é o primeiro argumento cínico. Segundo, cancelamento como? Se eu ouvi da boca do humorista que ele tinha sido cancelado. Quando uma pessoa é cancelada, deixa de poder falar. Terceiro argumento cínico. Bom, a liberdade do Stephen Colbert não foi mesmo suprimida, pois não, ele continua e continuará a ter acesso aos média, vai dar espetáculos ao vivo, se calhar vai para outro canal. Eu estou na posição de criticar todos estes argumentos cínicos, porque passei anos a dizer que eles eram argumentos cínicos, não eram válidos. Então agora vou-te fazer a pergunta que tu queres antes de passar ao Daniel. Porquê é que tu estás nessa condição e achas que o Daniel não está? Porque o Daniel passou anos a validar. Pronto, e agora estes acabou o argumentos debate que eles agora ficou aqui o resto. Eu e o Zé Maria vamos embora agora. vai. Passou anos a validar estes argumentos cínicos. A questão é essa. E, portanto, repare, Já lá vai. eu trouxe Como tivemos 5 debates, sabes que não é verdade. Não, eu trouxe bibliografia. É sério, eu tenho... Sim, claro. Eu tenho... A sorte é que isto se vai resolver hoje, não é? Hoje fica... Eu tenho vários, por exemplo, de repente houve um texto muito surpreendente do Daniel Oliveira sobre o Woody Allen, que é o ponto em que o Daniel Oliveira... Defender o Woody Allen. Defendendo o Woody Allen, com vários parágrafos a dizer, atenção, eu sou a favor de que as pessoas... Isso? Exatamente. O problema é que isso que tu és a favor de que as pessoas façam gera os problemas Mas que é tu que eu não fiz só identificaste com o no Woody Woody Allen, fiz com o Bruno Maçães, por exemplo, para não pensares que é só proximidade política. Lá está. Eu vi este, mas tenho mais. Posso ir mais também? Sim, tenho mais. Tenho... Até podes ir buscar o que escrevi sobre a trans que foi transferida para uma prisão feminina. Mas, Daniel, Podes ir buscar, sempre... é porque o problema é que exatamente, tu dizes, aliás, disseste ali, Sempre- tens razão, eu estou em cima do muro porque eu acho que este tema é complicado. Sempre com o mesmo Por isso é que estou em cima caveat. do muro. Sempre com o mesmo caveat, que é, atenção que há pessoas... O teu texto sobre o Woody Allen... Tenho imensos os textos sobre o Me argumentos, Too, por exemplo. Os argumentos que tu usas quando dizes, bom, isto, quer dizer, as pessoas têm direito a manifestar-se, a indignação é legítima. Ninguém nunca questionou isso. Questiona. As pessoas não querem é ser criticadas. Isso é um espantalho. É um espantalho com o qual tu discutes e vences a discussão facilmente porque é um espantalho. Nunca ninguém disse assim, eu acho que não posso ser criticado. Ou melhor, realmente as pessoas dizem isso. As pessoas vão para tribunal porque acham que a interpretação que fizeram numa pista de motas, de uma música, não pode ser criticada. Isso não há dúvida. Disse Mas, o Dave Chappelle na Arábia Saudita, explicou que era muito mais livre de falar na Arábia Saudita do que nos Estados Unidos. Coisa Por que é exemplo. absurda. Coisa que é absurda. Exato. Porque é um cancelado profissional que, curiosamente, aceitou ser cancelado desde que pagassem o suficiente. Com certeza. Reparaste no que eu disse sobre isso. Então, Reparaste no que eu disse sobre isso. Daniel, Bem, eu tenho que fazer o não, discurso. não um disclaimer de 10 Não, minutos. mas não, tenho Mas, que fazer Daniel, tu não podes... Quer dizer, tu dizes assim, esta questão é muito complexa, por isso eu estou em cima do muro. É
uma falácia, uma coisa não decorre da outra. Eu não tenho, claro que não. Há montes, há coisas que acho que a plateia saberá que há montes de assuntos em que eu não estou em cima do muro. São muito complexos. Claro, eu estou em cima do muro no sentido em que... Bem, começo por fazer o disclaimer que ajuda a explicar porque é que eu estou em cima do muro. E este disclaimer geralmente afugenta o público, porque eu sou sempre escolhido para um debate onde se calhar não sou a pessoa ideal porque estou em cima do muro. Eu não me revejo na esquerda identitária, nunca me revi. Tenho imensos textos, aliás, sobre o assunto. Considero que a esquerda identitária é filha do neoliberalismo individualista, que substituiu... É mais da filosofia da linguagem, mas pronto, mas podemos seguir, porque não vamos agora discutir. Não vamos. São caminhos diferentes. O neoliberalismo tem muitos filhos. Não, mas é que uma é parente da outra. Que substitui a emancipação coletiva pela biografia, por camadas de identidades. Não é o meu mundo. Sim, por uma etnicidade... Exatamente. Não é o meu mundo. Sou, por outro lado, acho que todos têm direito a não dar plataforma. É um direito que têm, seu. Aliás, quer eu, quer o Ricardo, usámo-lo, não interessa aqui em pormenor. Acho que a cultura de cancelamento, vamos chamar-lhe assim de facilidade, substitui a dissuasão e o argumento que usávamos pelo medo da dissidência. Concordo com isso tudo. E a emancipação pela vitimização. Portanto, eu não me revejo. A questão é outra, para mim. Primeiro, eu também não sou um libertário no que toca à liberdade de expressão. Não sou. Não é a liberdade de expressão. Eu não sou um libertário em relação a nenhuma liberdade e a nenhum direito. Acho que todos os direitos e todas as liberdades têm, por natureza, limites. Acho que eu que defendo e tenho defendido leis liberais no que toca à liberdade de expressão, acho que isso tem um preço. Já disse isto. Acho que isto tem um preço. E o preço é tão livre a ação como a reação. E a verdade é que, como nós vivemos em tempos de redes sociais e de viralidade de tudo, a ação e a reação têm um nível de violência que nós não conhecíamos no tempo da última ceia. A ação e a reação. As duas coisas. Claro. Que provocam muito mais vítimas, quer uma, quer outra, quer a frase que parece inocente, ou que é inocente na boca de quem o diz, quer como a reação a isso, provocam muito mais vítimas. E, portanto, por isso é que eu estou em cima do muro. Eu não estou em cima do muro... Mais vítimas, mais depressa... Mais depressa, mais difícil de esclarecer, mais... Pronto. Portanto, eu vivo isto nós vivemos um tempo em que este assunto é especialmente complexo. Passando agora para o tempo que vivemos hoje. Eu não vou repetir aqui porque é longo parte do discurso de Donald Trump a 4 de julho de 2020, que é bastante conhecido, em que ele basicamente explicava que a cultura de cancelamento é a própria definição do totalitarismo e falava das suas vítimas, etc. É a partir deste discurso que eu acho que não se pode dizer que é uma mera reação, que Donald Trump lança um movimento já no poder de censura, que é diferente de cancelamento. Que pretende apagar vários momentos da história, proibir livros, alterar programas escolares, utilizar o financiamento das universidades para as impedir da dissidência. O relatório PEN dos Estados Unidos fala em 6.870 livros retirados das bibliotecas de 23 estados dos Estados Unidos. O Stephen King, curiosamente, é a sua principal vítima. O Diário de Anne Frank está incluído, por exemplo. Sobretudo tendo como alvos autores negros, mulheres e LGBT. Não vou contar a história do Enola Gay, que provavelmente toda a gente conheceu. Tiraram o Enola Gay por causa do gay, tiraram imagens. Tudo que meta gay tem de sair. Essa é a parte piadística, por assim Marvin dizer. Gaye também vai não, haver, não é? Não é só nos Estados Unidos. Aqui ao nosso lado, várias autarquias onde está o Vox, estão a ser proibidos filmes e livros e peças. Agora, atenção, Daniel, também aconteceu, noutro período, antes, em algumas autarquias, em Espanha, em França, etc., proibição de certos espetáculos. Em Espanha há muitas discussões, em Espanha, porque as coisas estão mesmo muito extremadas, há cancelamento também de peças de teatro e musicais, dizer, etc. De cantores que são mais polémicos por isto ou por aquilo. Para não ser fácil, para não ser... Por exemplo, a condenação do Léo Lins no Brasil, para mim, está absolutamente dentro, para lá, aliás, não é? Sobretudo acho extraordinário que um país que aplaude a chacina de pessoas numa favela se sinta muito chocado
com as Piadas. piadas. Mas, sobretudo, eu acho que isso não ultrapassa os limites. É uma aberração que está absolutamente incluída em muitas das coisas que eu vou falar aqui em relação ao Donald Trump. Porque eu não acho que haja aqui... A tentação da censura existe sempre, existiu sempre. É muito interessante ver o que aconteceu com o Charlie Kirk, com a reação ao Charlie Kirk. Houve um professor no Tennessee que foi afastado por pressão de uma senadora. Eu vou insistir. Porquê? Porque essa é a parte importante. Houve vários estrangeiros a quem foi revogado o visto por coisas que escreveram pelo Estado. Houve o cancelamento do Jimmy Kimmel na ABC. Não foi por reação das pessoas. Não foi por pressão das redes sociais. Por algumas, sim. Não, está bem, mas não foi isso. Foi porque o Donald Trump disse que ia rever as licenças. Sim. Pronto. E é engraçado perceber como a comunicação social se torna submissa, porque isto interessa para onde eu quero chegar, porque o Estado, por exemplo, no caso da CBS, permitiu a fusão entre a Skydance e a Paramount, um negócio de 8 mil milhões, e, em troca, escolheram a Billy Weiss, que é uma... Barry Weiss. A Barry Weiss, que é uma representante suposto ser anti-woke, ou seja, e já há o episódio também do Pentágono, dos jornalistas do Pentágono. Ou seja, o que eu quero dizer com isto, e com isto termino, é que, para já, eu acho um pouco estranho, vivendo nós, naquilo que eu considero, em alguns casos, vivendo na antecâmara do fascismo, estejamos ainda a discutir o politicamente correto. 2, que as críticas, apesar de todas as críticas que fiz, e fiz ao longo, isso tens bibliografia, sabes que fiz muitas. Daniel, nós Em começamos relação ao por discutir politicamente o correto. woke right. Eu sei. Não, a crítica não Exatamente, era porque o tema hoje, surpreendentemente, apesar das minhas críticas ao politicamente correto, que são de sempre, e à esquerda identitária, que são profundas, eu ainda sou do tempo e ainda quero ser de luta de classes. Eu sei que não é o sítio ideal para o dizer, mas sou. Quer dizer, estás em Marvila. É verdade, estou em Marvila. Estou no unicórnio. Estás em Marvila. Estou no unicórnio. Eu acho que há uma diferença de reação entre os cidadãos e o Estado. E esta é a base da minha discordância. É que a censura ou o cancelamento é um ato de poder. É sempre um ato de poder. E, portanto, independentemente de ser mais coerente ou menos coerente, analisar a censura e o cancelamento, ignorando as relações de poder que eles revelam, é ignorar o contexto da censura e do cancelamento. Sim, mas isso é válido em qualquer contexto. É qualquer contexto. O que digo é, o que concluímos daqui não é que eu sempre tive razão ou que não sei quem teve razão, é que um transexual não tem o mesmo poder que um CEO. Não tem o mesmo poder. E, portanto, não faz sentido nós falarmos da liberdade de expressão como um princípio. A partir do momento que analisamos o próprio processo que leva ou não leva ao cancelamento, eu acho, com todas as críticas que fiz, e fiz, isso tens a bibliografia, sabes que fiz, à voragem da uniformização do discurso, assumindo sempre e aceitando sempre e insistindo sempre que a ação é tão livre como a reação, desde que cumpra a lei. Independentemente disso, eu nunca achei, e sinceramente não achei e continuo a não achar, que o chamado politicamente correto nos pusesse em risco de um regime totalitário. Não achei por uma razão. Tem a ver com a correlação de poderes. Tem a ver com a correlação de forças. Não tem a ver com o princípio. Tem a ver com a correlação de forças. E hoje nós estamos à beira de um regime totalitário por uma razão. Porque quem pode cancelar tem poder. Então deixa-me usar isso para passar ao Zé Maria. Eu percebo o argumento do Daniel, não concordo, percebo o princípio, mas por este raciocínio, então só o que fosse cancelamento por via do Estado ou do capitalismo é que tinha, que era verdadeiramente grave. E só havia totalitarismos de direita, não é? É isso. Não. O totalitarismo de esquerda foi totalitário quando conquistou o Estado, não é? Certo, mas precisou do Estado. Mas estava a defender minorias até chegar lá. Então, Zé Maria, podes pegar neste ponto sobre a... Eu estou, de certa forma, aqui a disputar o meio do muro com o Daniel, mas de uma maneira diferente. Não é? Porque, voltando ao meu metaponto, digamos assim, o
o que aconteceu aqui foi, houve um alargamento do espaço público. E numa primeira fase, com esse alargamento do espaço público, houve ideias que já estavam a borbulhar há décadas, mas que ganharam um protagonismo que não tinham antes, chamemos-lhe política identitária, e houve minorias que foram muito empoderadas. E nesse empoderamento, em muitos casos, nós tivemos cancelamentos reais, quer dizer, independentemente, como dizia o Ricardo, não é, de questões aqui conceptuais, tivemos pessoas que deixaram de poder fazer o seu trabalho e tivemos abusos. E eu percebo o que o Daniel quer dizer e, de facto, é bom, até certo ponto, aquelas minorias estarem a ser empoderadas, porque estamos a falar em muitos casos de discriminações reais, mas basta olhar para a história para perceber que há um perigo de estas agendas, precisamente por terem uma moral de justiça social e por terem até muita razão por trás dela, poderem chegar longe demais e instaurar regimes totalitários. Aliás, esse período, o que me lembra mais esse período, não sei se vocês partilham desta visão, até mais do que, por exemplo, regimes comunistas, do que, por exemplo, a União Soviética, é a Revolução Cultural na China. Se a pessoa lê coisas sobre a Revolução Cultural na China, era muito parecido com coisas que se passavam nas universidades americanas, das pessoas terem que fazer uma assunção de culpas. Mais violento, mas sim. Não, era vários degraus acima, certo, não é? Mas se a pessoa está a meio da escada, não é irrealista ver o que se passa assim, não é? E, portanto, eu concordo com o que o Daniel diz até certo ponto, mas não acho que havia ali um risco de exagero. Houve vários exageros e, por isso não ter acontecido, não quer dizer que fosse irrelevante. Agora, é verdade que nós agora estamos a viver algo que tem o potencial de ser bastante diferente, não é? Está num nível diferente, porque é diferente haver uma censura com o aporte que o Estado dá, a força que o Estado dá, que o Estado, um poder na mão do Estado, não é? Para fazer uma censura e de retirar pessoas de programas de televisão. Zé Maria, antes só de passar ao Ricardo, uma das coisas que tu defendes é que o que nós estamos a assistir hoje é que uma grande maioria das pessoas, na verdade, nunca entendeu nem a arte, nem a ciência, nem o humor. E que boa parte destas tensões que se vivem é que antigamente muitas pessoas não compreendiam, não percebiam, mas não tinham onde se protestar ou também não tinham capacidade de influenciar e que agora têm. Por isso é que temos as pessoas a discutir vacinas como se fossem especialistas em vacina. A discutir arte, tudo bem, podem discutir arte, mas podem cancelar uma obra de arte, coisa que era mais difícil de fazer noutro século. E o humor, que é um dos temas, por boas e por más razões, que mais discutimos, igualmente. Sim. Ainda bem que falas disso, porque há aqui, por trás disto tudo, quer dizer, há aqui uma questão política que nós estamos a discutir, mas há outra que eu acho que se confunde, e às vezes eu acho que o Ricardo as mistura no mesmo, que não tem nada a ver com política e tem apenas a ver com o facto do espaço público se ter alargado, tudo se ter tornado mais saliente e as pessoas terem passado a poder pronunciar-se. O exemplo do sketch do Herman é um exemplo interessante neste aspecto, não é? Quem é que reagiu ao sketch do Herman? Reagiram as instituições que estavam no espaço público e as pessoas que tinham acesso ao espaço público. Quem? Não só pessoas ligaram para a RTP. Muita gente, não havia redes sociais, claro, mas Ricardo, havia uma forma de pressionar. Mas foi a única, mas essa é a exceção que confirma a regra, não é? Quer dizer, as pessoas podiam ligar para a RTP. Sim. And that's it, não é? E o resto foi o Marcelo, que era o presidente do líder do maior partido da oposição, e foi a Igreja Católica. Hoje em dia o que é que acontece? As mesmas, sem ter preciso de mudar nada a nível cultural, a reação das pessoas aumentou exponencialmente simplesmente porque passaram a poder fazê-lo. Exato. E porque tudo passou a estar muito mais explícito. necessariamente virtuoso, esse é o meu ponto. Não, certo. Também. Estou a fazer um juízo de facto. É porque não é que às vezes diz-se, não, que as É redes sociais necessariamente contraditório. eram Mas não é bom nem mau. democráticas. Peraí, todos ao mesmo tempo, É um vigilantismo, não é... Mas as pessoas não têm de ter mudado para isso acontecer, é o meu ponto. Sim, eu também acho. Concordas com este ponto do Zé Maria ou não? Não, concordo que as pessoas não mudaram. Têm mais formas de exprimir o modo estapafúrdio com que interpretam, por exemplo, uma piada. Isso não é virtuoso. O facto de haver muito... Porque houve um período, felizmente parece-me que já esmoreceu, houve um período em que as pessoas achavam que as redes sociais eram uma espécie de pináculo da democracia. Não me parece que essa perspectiva se mantenha. Em 2011, no ano das Primaveras Árabes, houve quem candidatasse o Twitter a Prémio Nobel da Paz. Exatamente. O Twitter. Hoje estariam tão aflitos como com o que... Então, mas dar voz às pessoas não é bom? Exato. E a questão é, só pelo facto das pessoas estarem a falar e a falar muito alto têm razão? Não. Esse foi um dos argumentos que validou uma série de cancelamentos até aqui, que foi, pois é que as pessoas agora manifestam-se. Exato. Nem sempre bem, nem sempre com razão. Às vezes interpretando uma piada
de uma forma literal, por exemplo, como se o comediante não estivesse a dizê-la no palco com uma determinada intenção, mas tivesse convocado uma conferência de imprensa para dizer: eu considero o seguinte, um português, um francês e um alemão. Ou seja, isso não é para ser interpretado dessa forma. O facto de muita gente ter direito a fazê-lo não significa que essas pessoas têm razão. E é inquietante que o facto de serem muitas constitua uma pressão tangível sobre poderes que depois, com medo de perderem clientes, tomam determinadas opções. Reparem, porquê que este debate é sempre divertido? Porque eu sou de esquerda. Ao que parece, requer alguma coragem para dizer isto agora. Por exemplo, o António José Seguro, que foi secretário-geral de um partido de esquerda, não consegue dizer. Não te metas em gavetas. É isso, ele está com medo de ser metido em gavetas e, portanto, não consegue dizer. Mas são, por exemplo, os subscritores da revista Harper's, da carta da Harper's, não sei se se lembram, de uma carta que saiu da J.K. revista Rowling, Exato. Salman Rushdie. O Noam Chomsky, o Rushdie, a Margaret Atwood, etc., que se queixaram deste ambiente de contração da liberdade de expressão. A reação a isso foi: isto são homens brancos cis, na sua maioria, que nunca experimentaram mais do que um leve desconforto. Passado uns meses, o Salman Rushdie experimentou o desconforto de 17 facadas no lombo. Uma situação semelhante a esta. Exatamente. E, portanto, a questão é a seguinte: eu não respeito o ditame sectário de acordo com o qual não se critica o nosso lado, porque isso é dar argumentos aos outros. Eu acho que isso ficou bastante claro, que esse ditame não presta, quando nós chegámos a 3 meses das eleições e como passámos 4 anos a não apontar falhas ao nosso lado, a não dizer se calhar um senhor de 82 anos não deve candidatar-se a Presidente da República, e depois verificámos a 3 meses das eleições que afinal o nosso candidato não servia. Sim, e tivemos que atamancar à balda, sem ir a primárias, dando aí sim ao outro lado a hipótese de argumentar: eu sou antidemocrático. Com que processo democrático foi escolhido o vosso candidato? E, portanto, eu não respeito esse ditame. Critico o meu lado às vezes que forem precisas e às vezes que eu achar. E, portanto, a ideia de aquilo que o Daniel acabou de dizer, que é: nunca achei que o politicamente correto nos pusesse em risco de um regime totalitário. Eu nunca disse isto. Eu nunca disse. Atenção, que o politicamente correto está a pôr-nos em risco de um regime totalitário. Mais uma vez, é um espantalho. Eu não sei quem é que disse isso. Eu não fui. Eu não fui. O que eu disse foi: atenção, que há aqui... Eu estava a fazer a comparação eu fiz a comparação entre isso e o que estamos a viver agora. E eu considero que o que estamos a viver agora nos pode levar a um regime totalitário, e o politicamente correto não podia. Mas é só isso. O que eu disse foi sempre: atenção, que há aqui uma inclinação destas pessoas. Com muitas delas eu partilho várias ideias políticas. Há uma inclinação clara destas pessoas para a censura, para considerar que se determinadas palavras são ofensivas, a gente deve poder responder com supressão do discurso e não com mais discurso, com contrariá-lo, com explicar porque é que ele não é verdadeiro, com o método que sempre foi o de uma democracia clássica. Ricardo, quando trocámos mensagens sobre a preparação deste debate e as coisas que tinham passado entre a última vez e hoje, tu falaste do cartoon da Cristina Sampaio sobre a polícia. Exato. Porquê? Melhor lembrares às pessoas o que é que foi esse cartoon. Sim, a Cristina Sampaio é uma cartunista do Público e ela, a certa altura, fez Público um cartoon. E da RTP também. E da RTP. Aliás, o cartoon passa animado na RTP. Sim. Olá, Catarina. E o que acontece é o seguinte. O cartoon surge na sequência de notícias sobre evidências de racismo na polícia francesa. Mas o cartoon é habilmente feito, é de propósito feito assim. Aliás, e por isso é que me chocou que muitas das defesas do cartoon fossem: calma, isto é sobre a França, não é sobre nós. Não, aquilo é sobre a polícia em geral. E bem, a Cristina enquadra o cartoon de modo a que o que está escrito aqui diga apenas poli, não se vê o resto. E por isso a gente não sabe se diz police, se diz policie, se diz polícia. E o cartoon representa um polícia na carreira de tiro a disparar para ver se acerta no alvo. E depois, no fim, percebemos que ele dispara mais vezes e com mais gana e com mais precisão
quanto mais escura é a pele do alvo que está representado. A polícia achou que o cartoon era ofensivo, coisa que eu não discuto. É ofensivo para umas pessoas, para outras não é, não me interessa. Mais uma vez, eu mantenho. A minha posição é, o facto do discurso ser ofensivo não é razão para o suprimir. E então, por exemplo, o Daniel escreveu, e eu concordo com tudo, o Daniel escreveu o seguinte: como seria de esperar, o Chega, que só aceita a sua própria liberdade de expressão... Até entrevistei a Catarina, a Cristina. Exatamente, quer todos os responsáveis no Parlamento, imagino que inclui a cartunista, para darem explicações aos deputados. Extraordinário e sério o aviso, diz o Daniel, para o futuro, é o PSD ter seguido o exemplo do Chega. Reação do PSD, quis pedir satisfações à administração da RTP. Diz o Daniel para terminar, eu não reagi a esta notícia se tudo isto tivesse ficado pelo Chega. Eu sei o que a casa gasta, exatamente. O meu problema é ver o PSD a alinhar com o Chega. É um aviso. O que é que faria neste caso se estivesse no governo? Dependendo ou não do Chega para governar, vai ceder aos apelos à censura? Qual é a ironia? Este texto do Daniel foi publicado no dia em que se soube que o ministro do governo socialista tinha ligado para a RTP a pedir satisfações à administração. A questão é a seguinte... Que é hoje secretário-geral do P, que hoje é secretário-geral do PS. Ou seja, mais uma vez, eu não fiquei surpreendido, talvez o Daniel tenha ficado, eu não fiquei surpreendido que houvesse gente de todas as inclinações políticas a ter esta tendência, esta inclinação para perseguir, censurar, tirar satisfações quando uma coisa ofende. E, portanto, esta ideia de que vem do Chega e do PSD, e se o PSD uma vez for governo, como tem o apoio do Chega, se calhar, imaginem o terror, eles vão ligar para a RTP a exigir satisfações. No dia em que se descobre que o ministro do governo socialista ligou para a RTP a pedir satisfações, mas eu acho que para mim... Sabes que os textos se escrevem na véspera do dia. Bem sei, estou só a dizer que imagino que tenhas ficado surpreendido. Não fiquei, eu não fiquei. Eu acho que o pormenor mais significativo da história é o seguinte: nós descobrimos que o ministro do PS ligou para a RTP não na sequência de uma investigação jornalística que lhe destapou a careca. Ele disse aos jornalistas: tive a oportunidade de ligar para a administração da RTP a pedir satisfações, porque realmente isto ofendeu a polícia. Ou seja, é normal, é entendido como normal e legítimo ligar para a RTP porque um desenho fez dói-dói na polícia. Eu tenho que responder a isto uma razão. Eu, de facto, não falei do Partido Socialista, porque foi no dia em que o meu texto saiu, mas fiz outra coisa, um pouco até melhor do que escrever, que foi, pouco tempo depois, quando o José Luís Carneiro concorreu às eleições internas do Partido Socialista, foi uma parte da minha entrevista foi sobre esse assunto. Fiz-lhe perguntas sobre esse assunto, exatamente por achar ainda mais extraordinário, porque acho sempre gradualmente mais extraordinário, que alguém que, ao contrário de António José Seguro, se diz socialista, tenha tido o tupete mais, até por acaso, você que cometeu uma inconfidência, não digo o que é que me disse do outro lado, até telefonei para o Presidente do Conselho de Administração da RTP para ter a certeza que tal absurdo tinha acontecido e que o Ministro da Administração Interna, que nem sequer tem a tutela da RTP... Mas tem a tutela das polícias. Não estou a justificar. E passo pela cabeça, obviamente que foi por pegar no telefone e pedir satisfações ao Presidente do Conselho de Administração da RTP. Evidentemente que a minha surpresa inclui o PSD ou o PS. Ou seja, eu sei que eu chego a um partido antidemocrático e viveria muito bem com a censura. Exato. Eu tomo o PSD e o Partido Socialista como partidos democráticos, mais distantes ou mais próximos, tanto faz da minha posição, e fico espantado. Deixa-me só pegar aqui em duas coisas. Uma é sublinhar isto. Nós não podemos, e aqui é um bocadinho pegar do Pimentel, nós não podemos analisar o que acontecia no tempo em que isto tem um impacto para lá de tudo, não é só neste assunto, num tempo em que a democracia e o debate público era mediado por instituições, por sindicatos, por partidos, por etc. Era mediado e, portanto, havia pressão, mas nós conseguimos identificar onde era a pressão. E ela era, mesmo poderosa, circunscrita. E filtrada. E filtrada, com um momento da viralidade. Eu não tenho comentários, eu mantenho nas redes porque não tenho outro remédio para se não manter-me, por causa do tipo de trabalho que faço, não permito comentários em nenhum espaço das minhas redes. Não permito comentários. Porquê? Não acho que as redes sociais sejam um espaço de debate democrático.
Não são, para já são proprietárias, têm donos, que definem quais são os algoritmos, que definem o que é que tem mais força e menos força. 2, porque não considero frutífero o debate nas redes sociais, portanto, uso para divulgar, é útil para divulgar, para mim não é útil para debater. Uma das razões é exatamente porque tudo ganha dimensões, e aliás isso leva à autocensura. De um humorista, talvez não, de um comentador é mais fácil levar, porque exatamente um comentador, ao contrário da aventura, não pode dizer cada vez que uma coisa não corre bem, era uma piada. Estava a brincar. E, portanto, estou absolutamente consciente, porque vivo o efeito das redes sociais. Mas há um caso que eu acho, até falámos aqui a propósito do Woody Allen, que nos traz toda a complexidade do tema, que é o Me Too. O Me Too foi uma coisa boa ou má? Eu não sei responder a isto. Porquê é que não sei responder a isto? O Me Too trouxe para a superfície uma realidade cotidiana de séculos que estava escondida porque as mulheres não tinham acesso ao espaço público e às instituições para a denunciar sem pagarem um altíssimo preço por isso. Desse ponto de vista, eu acho que quando olharmos daqui a 100 anos ou 50, se calhar se ainda pudermos falar sobre o assunto, diremos que o Me Too foi civilizacionalmente um salto que tornou muito mais difícil fazerem-se um Mas fez muitas vítimas no meio disto, sem percebermos se bem ou mal, não é? É isso que eu estou a dizer. Eu tenho imensos textos sobre o Me Too e quase todos nesse sentido, dizendo as melhores revoluções não podem deixar um rastro de sangue em que não interessam que são vítimas colaterais, porque as vítimas colaterais são pessoas que têm direito e porque destrói outra coisa que eu valorizo tanto como a igualdade de género, que é o Estado de Direito Democrático. É as pessoas terem direito à presunção de inocência. É não julgar as pessoas num pelourinho. E este é o meu problema nestes debates em geral, quando eu ponho estes dois... É que aqui é tudo batido no pelourinho. Tudo. Nós agora também estamos aqui os 4 no pelourinho. Mas enfim. Quando tu pões estes dois problemas, juntas os dois, não tens uma resposta simples. É por isso que eu não estou em cima do muro, por não querer chatear os meus. Eu passei os últimos 15 dias a levar tarefa do PCP, do Bloco e do PS, porque passei 15 dias a bater na esquerda. Não é o meu problema, não é levar dos meus. O meu problema é que eu acho que não posso ignorar, por exemplo, que há um conjunto de pessoas que teve acesso ao espaço público e não tinha, que era invisível, e continua a haver. As pessoas dos bairros periféricos continuam a ser invisíveis. Se a polícia lá for e matar alguém, a não ser que seja uma grande notícia, morrerá no esquecimento. Porque não existem no espaço público, não existem na comunidade, não têm maneira de chegar ao... E eu não posso ignorar isto, não é para estar sobre os meus, e ao mesmo tempo ter em conta que no meio disto criámos uma cultura perigosa, não é só de autocensura, é de embrutecimento. É de embrutecimento, ou seja, eu sei, por exemplo, quando falo na televisão, que na mesma frase devo ter todas as ideias possíveis para não ser retirada do contexto. Já nem chega, porque se espalhou por mim, por exemplo, eu a dizer o que é que o Chega morra, porque já nem é frase, foi um bocadinho da frase. E isto torna o nosso discurso cada vez mais primário, cada vez mais desinteressante, e mata o pensamento crítico, para além das vítimas que cria uma vítima que era um pensamento crítico. Eu tenho em conta as duas coisas. Portanto, eu não tenho problemas em dizer que neste assunto não é estar em cima do muro. Eu tenho consciência, se quisermos, olhemos para a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi boa ou não foi? Foi boa. Foi um ato criminoso em grande parte dela. Foi, eu digo, com isto, bem, a gente aguenta atos criminosos, a humanidade dá um salto. Não digo, mas consigo não fazer uma análise. Eu concordo com a generalidade dos princípios, aliás, concordo pela 5ª vez com a generalidade dos princípios que o Ricardo pôs. Acho que não chega. Exatamente porque ignora que há um grupo de pessoas que chegou ao espaço público e que não tinha acesso a ele. E que o usa mal, em muitos casos, na maior parte dos casos usa tão mal como sempre toda a gente usou, a maior parte das pessoas, se pudesse, censurava as opiniões diferentes das suas. Para o Zé Maria, depois já passo ao Ricardo, e a seguir vamos ter direito, se der tempo, a 2, 3 perguntas do público, se alguém quiser fazer perguntas. Zé Maria.
Deixa-me dizer uma coisa muito rápida. Eu acho que nós estamos a viver essa revolução, né? E nós estamos, se quisermos, numa segunda de 3 fases que esta revolução vai ter, se for parecida com a revolução de Gutenberg. Tivemos uma primeira fase de libertação e agora estamos numa fase de turbulência. Esperemos que não tenha o impacto da revolução de Gutenberg, que já agora é preciso lembrá-lo. Mas tu tens uma visão um bocado hegeliana da história. Acho que as coisas têm um sentido. Voltemos à frase, a história não se repete, rima, não é? Quer dizer, há aqui, mas em traços gerais, eu acho que é fácil ver que houve aqui uma libertação inicial de alargamento do espaço público, depois nós estamos a viver uma turbulência em que o espaço público está em tensão e estamos a viver, já vivemos guerras culturais. Estamos a ver uma espécie de contracultura. Exatamente, uma reação. Não é? Esperemos não ter o equivalente às guerras religiosas do século XVI e XVII na Europa, que foram, em determinadas medidas, as mais mortais da história, se nós olharmos para a população da Alemanha. Não é? E eu acho, eu sou pessimista no curto prazo, otimista a longo prazo, porque acho que no curto prazo isto ainda pode correr bastante pior, no longo prazo acho que vai produzir um equilíbrio melhor, porque vai ter mais gente a participar. Não é? É fácil ser otimista no longo prazo, não é? Vamos estar todos claro, mortos. como diria o Keynes, não é? Exatamente. Agora, só um último comentário sobre o que estamos a viver, que é um aspecto que nós não falámos aqui hoje ainda. Nós chamamos isto tudo politicamente correto. Na verdade, o politicamente correto é uma coisa dos anos 70. Não é? E o politicamente correto até nem é, na verdade, isto de que se falava e que o Ricardo e o Daniel falaram nestes 4/5 debates. Não é? O politicamente correto era aquilo que nós todos que estamos no espaço público estamos habituados, que é a pessoa ter cuidado com quem, por exemplo, se houver aqui alguém que é membro de uma minoria, a pessoa não fazer um comentário positivo, não fazer uma piada, não fazer uma generalização. Ter esse tipo de cuidado, quer dizer, não era 1 ou 2 degraus abaixo do que surgiu a seguir com, vamos chamar-lhe woke, eu sei que tu não gostas, eu também não gosto muito do termo, mas vamos, é o melhor termo. É diferente das ideias que surgiram a seguir. Agora, o que nós estamos a viver atualmente, que é muito interessante, é não só uma reação a essas ideias woke, chamamos-lhe assim, mas também uma reação a esse politicamente correto que para todos nós era óbvio. E é isso que explica, é muito interessante, nós falámos disso há bocadinho, não é isso que explica, por exemplo, hoje em dia, a SIC, o Expresso e outros órgãos de comunicação social serem tidos por muitas pessoas como completamente virados à esquerda. A mim dá-me vontade de rir, mas não posso aqui. O que quer dizer? Podes que eu já não sou diretor. É evidente, estamos num sítio que dificilmente alguém vai discordar disto, mas são órgãos que têm um cuidado de se posicionar ao centro desde sempre. Mas eu entendo, apesar de toda essa crítica, porque há pessoas... Um bocadinho mais à direita. Mas... Eu acho ao centro, mas enfim, faz sentido. Sim. Agora, eu, apesar de tudo, entendo onde é que essa crítica vem, porque há princípios de civilidade, digamos assim, que a pessoa... Códigos de civilidade, digamos assim. Nós chamar-lhe-íamos códigos de civilidade, que por muitas pessoas no espaço online, por muitas pessoas que entraram de repente no espaço público, são tidos como uma espécie de hipocrisia, venda aos interesses, enfim, uma espécie de duplicidade, no fundo, de quem está nesse espaço. E esse lado... E são códigos que nós podíamos chamar, em certo sentido, progressistas, mas na verdade eram progressistas há 50 anos, não é? Hoje em dia, para quem já estava no espaço público, eram mais ou menos status quo. Mas, para muita gente, cada vez mais hoje em dia, que está a entrar neste mundo do qual estava relativamente aliado, são uma coisa muito virada à esquerda, não é? E isso está a gerar uma reação... O Trump é muito o efeito disso, não é? Quer dizer, há muitos apoiantes do Trump que acham que as coisas para nós são mais banais, são coisas marxistas, não é? Mas mesmo em Portugal nós estamos a sentir isso também. E eu acho que isso vai marcar... Muito do apoio ao Chega vem daí. Muitas das intervenções do Ventura, por exemplo, esta da semana passada dos Salazares, entendem-se muito bem a essa luz. É uma provocação para gerar das elites uma reação que depois gera de quem está a assistir uma indignação, quer dizer, mas estes tipos não se pode dizer nada, agora já não se pode dizer bem do Salazar, não é? Que o homem também tinha virtudes, não é? Esse tipo de coisa, não é? Eu acho que isso vai marcar, e para terminar, eu acho que isso vai marcar muito os próximos anos, essa reação cultural, digamos assim. Ricardo, este ponto que o Daniel tocou, que é, nomeadamente falando do Me Too e não só, de que, apesar do excesso, ou apesar de agora que estou a dizer, ele não disse, mas pronto, excessos, há um lado positivo, que é deu voz a um grupo, ou grupos de pessoas que não tinham ou não têm acesso ao espaço público. E nesse deve haver, se nós devemos, o Daniel diz que devemos valorizar isso, sem prejudicar o resto, mas devemos valorizar isso e não apenas olharmos para o processo para os excessos, para o cancelamento, para o que quisermos. Ouçam, eu não sei se acreditam, se não acreditam, eu também não vou perder tempo para persuadir-vos disso, mas eu acho ótimo que pessoas que pertencem a grupos historicamente oprimidos tenham passado a ter acesso aos média e até ao poder. A questão é que supor que pessoas que pertencem a grupos historicamente oprimidos, por causa disso, são santas, ou sempre corretas, ou isso é uma condescendência racista, mais do que tratá-las como eu faço, que é
como com qualquer outra pessoa, discute os seus argumentos. Por exemplo, uma vez, uma deputada que corresponde a essa descrição, de pessoa que pertence a um grupo historicamente oprimido, leu o cartaz do Bloco que dizia razões fortes, compromissos claros, e escreveu sobre o novo cartaz do Bloco, nada contra, mas diria que nem tudo o que é claro é bom. A dicotomia claro-escuro no discurso político já mudava. Esta ideia de que dizer eu quero compromissos claros, estou a falar da cor da pele das pessoas, estou a dizer que o que é claro é melhor do que o que é escuro e por isso estou a preferir pessoas que têm a pele mais clara em relação a outras que têm a pele mais escura, é absurdo. E não me interessa, seja quem for que o disser. Isso em Portugal teve uma representação mínima. No Brasil Brasil teve um bocadinho mais peso. Eu estive no Brasil há 2 meses, falei com um linguista. E é uma curiosidade que eu tenho, porque a palavra mulato, não sei se sabem, mas a palavra mulato é tida como... Há uma etimologia mitológica, como há tantas, por exemplo... Vir de mula, não é? Vem de mula. Exato. Que vem de mula. Mas não vem de mula? Não. E este linguista, que é um linguista da área ideológica, da minha área ideológica, e ainda por cima é uma pessoa pertencente a um grupo historicamente oprimido, disse, não, há um relativo consenso entre os linguistas no sentido de considerar que a palavra mulato vem de um étimo árabe que significa uma mistura entre um árabe e um não árabe. Mas eu não digo a palavra mulato, porque há pessoas que se sentem ofendidas com a palavra mulato por imaginarem que vem de mula e por isso eu não digo. Este tipo de constrangimento, que é absurdo, isto é baseado em fake news. Há uma fake news sobre a palavra mulato. E nós tomamos-la como boa e então dizemos, vou deixar de dizer a palavra mulato porque não quero arriscar ofender as pessoas, embora não haja nenhuma razão para elas se sentirem ofendidas. Eu creio que esse tipo de movimento, que foi frequentíssimo, impôs uma série de constrangimentos ao discurso público que fazem com que, por exemplo, às vezes uma pessoa possa dizer a coisa certa da maneira errada e ser criticada por isso. Se eu disser, por exemplo, eu acho que as pessoas de cor devem ter os mesmos direitos que eu estou a incorrer num erro, porque não se diz pessoas de cor. Há pessoas que dizem porque não têm menos instrução, não têm nenhuma intenção de ser desagradáveis ou ofensivas. Só não estão a par do que é a última tendência lexical. E, portanto, eu acho que isso contribuiu, lamento, mas acho que isso contribuiu para que a pessoa mais reacionária do panorama político dos últimos tempos se consiga apresentar como um rebelde. Porque ele não está constrangido por nada, nem pelos factos, nem pelo bom senso, nem pela verdade, nem pela linguagem. Ele pode dizer o que lhe apetece. E quando nós estamos num debate e uma pessoa não tem nenhum constrangimento e a outra tem as mãos atadas atrás das costas, é fácil perceber porque é que uma tem mais facilidade em ganhar. Por isso é que, de facto, eu agora só entrar... Aquilo que o Daniel disse há bocado, eu não concordo todo o tema do neoliberalismo. Isto nasceu na filosofia da linguagem, que eu tenho estudado e qualquer estudante de comunicação social como eu teve que estudar. O que eu disse que enfim, nasceu... O que eu disse que a filosofia da linguagem leva a esta armadilha, que é vais fechando tanto no significado que nasceu no neoliberalismo, que de repente ficas preso nele e perdes a tua liberdade. O que eu disse que nasceu no neoliberalismo foi a esquerda identitária, não foi o politicamente correto. Mas a esquerda identitária está ligada à filosofia da linguagem. Não, a esquerda identitária está muito ligada à destruição, da ideia da luta de classes e que teve que ser substituída por outro combate. Isso é outro debate. Aí eu debateria contigo e punhamos o Zé Maria a deixa-me só coisas muito rápidas, são telegráficas. Vou ser rápido. Sempre houve constrangimentos na linguagem, porque a linguagem é a forma de nós comunicarmos uns com os outros. Sempre houve equívocos. O que desapareceu foi outra coisa. Não, mas a linguagem até aos anos 60 não era vista como um instrumento de poder. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a responder, não é a ti. Estou a responder ao que disse. O dizer, o mulata, sempre foi. Aliás, as palavras mudam. Há palavra em Portugal, preto não se deve dizer preto, deve-se dizer negro. Sempre. São razões culturais. Sempre. Qual é a diferença? As razões culturais, históricas, etc. Porque as palavras carregam todas elas. Há palavras portuguesas que têm uma significado diferente no Brasil, não tem nada a ver com política. Qual é a diferença? É que de antes, eu vivi um episódio, vou ser rápido, mas no nascimento do Bloco de Esquerda, quando eu era do Bloco de Esquerda, numa reunião, estávamos a falar da adoção homossexual, numa reunião da Conselhia de Palmela, ali com operários da Auto Europa, etc. E havia um camarada que dizia, eu
não sei o que achas disto da adoção. Eu tenho até umas amigas lésbicas que adotaram e eu até acho que elas tratam bem, mas eu não sou homossexual. E depois, mas se fosse também não havia problema. Mas não sou homossexual. E havia outra dirigente que interrompeu e dar-lhe uma lição de moral e eu disse, pá, deixa andar. Deixa que as coisas ganhem o seu caminho. Façam o seu caminho. O que é que havia? Nós estávamos ali sentados numa mesa em frente a ele. Havia uma coisa chamada empatia, que é a capacidade de permitir, de perceber que a pessoa que diz de cor é uma pessoa que está ali, que não tem nenhuma intenção. Ora, as redes sociais mataram essa capacidade em tudo, não foi na linguagem. As redes sociais, mas as pessoas também deixaram de aceitar ou de procurar essa empatia. Mas é que as redes sociais criaram uma... Os exemplos da Joacim Sim, eram todos, muitos deles eram absolutamente empáticos. Estamos a falar de uma pessoa que disse que eu estava próximo da extrema-direita, portanto, digamos que não é propriamente... Não há muitas pessoas no país que acham que eu estou próximo da extrema-direita, portanto não será muito significativo. Podemos fazer aqui uma votação. Acho que vai ser esmagadora. Outra coisa, porque é um assunto que eu já tratei várias vezes e com isto termino. Não há opressores e oprimidos, há opressores e oprimidos históricos, não há opressores e oprimidos por si. Há um exemplo que dou sempre, que é, nas eleições em que o Obama venceu, houve ao mesmo tempo um referendo na Califórnia para recuar no casamento entre pessoas do mesmo sexo. E recuou-se. Porquê? Porque houve mais negros a votar. E os negros são mais conservadores, pelo menos na Califórnia, votaram contra os direitos LGBT. E é por isso que eu nunca aceito, é por isso que eu ligo tanto às relações de poder. Não há, os palestinianos, se estivessem no lugar dos israelitas, com o poder que têm os israelitas e a falta do meu ponto de vista, a impunidade, provavelmente fariam exatamente o mesmo que estão a fazer os israelitas. Não há povos que estejam destinados a ser oprimidos. Agora, há uma história. E, portanto, sim, a opressão é um elemento histórico, constitutivo, que depois se pode alterar. Portanto, o que eu quero dizer com isto, eu não acho que haja... Por isso é que eu, por exemplo, sempre recusei a ideia do lugar de fala. Até porque o lugar de fala me lixa. Porque eu não faço parte de nenhum grupo oprimido, a não ser agora um bocadinho nos gordos. Então, mas posso resolver o problema. Então agora, o lugar de fala é nas primeiras filas. Peço 2 perguntas. Não sei se alguém quer fazer ali uma pergunta na fila 1, 2, 3, 4, 5, se não estou em erro. Peço só que seja uma pergunta curta, direta, só porque já ultrapassámos o tempo. Sim, boa tarde. Esta pergunta é para o Daniel. Sobre o movimento Me Too, que eu pessoalmente, sendo feminista, acho que é uma coisa fantástica e maravilhosa, e também acompanho não só a América, mas, por exemplo, em França, o caso da Vanessa Springora com o consentimento, acho que revolucionou completamente a parte cultural e isso adveio do movimento Me Too. Eu acho que o movimento Me Too em Portugal ainda não aconteceu. Não, é evidente que não aconteceu. Aconteceu com o Boaventura Sousa Santos. Aliás, curioso que ele, é natural, é curioso, mas é natural, que ele vai acontecer, antes de mais, nos espaços mais progressistas. Para já, porque imediatamente tem o consenso dos dois lados, um por razões de princípio, outro por razões oportunistas. Depois, porque é aí, apesar de tudo, e apesar de tudo o que aconteceu no SES durante tanto tempo, há pessoas mais sensíveis a isso. Nós tivemos um princípio de Me Too na Faculdade de Direito de Lisboa, de qual não temos notícia. Eu acho que ele será muito lento e provavelmente temo que nunca chegue a acontecer. Agora, a vantagem de vir depois pode ter uma, que é não se cometerem com o mesmo nível de injustiças e de crimes contra as pessoas que se cometeram nos Estados Unidos, porque eu continuo a valorizar o Estado de Direito Democrático e a possibilidade das pessoas defenderem por uma razão. Há um livro, aliás, um título de um livro, que é A Vítima Não Tem Sempre Razão. E uma das razões porque a vítima não tem sempre razão é porque nós temos que saber primeiro tudo se é vítima para ela ter razão. Começa logo por aí. E eu sei que isto é bastante complicado. Segunda pergunta, depois temos ali uma última ali atrás e depois vamos ter que encerrar. Olá a todos, eu chamo Carlos. Agora peço só que levante, se não se importa. Olá a todos, eu chamo Carlos, sou luso-americano, vivo nos Estados Unidos há 20 anos, onde sinto muito todos estes movimentos, Black Lives Matter, woke culture, cancel culture.
Esta sessão, esta edição do Tribeca passa muito também pela presença de figuras e este estreitamento de pontos entre os Estados Unidos e outros países e Portugal, nomeadamente Kim Cattrall e Eddie Falco. E se nós pensarmos um pouco que hoje em dia os Sopranos se calhar não poderiam ser feitos, esta nova reedição de Sex and the City sem a Samantha e sem esse lado politicamente incorreto também perdeu o seu impacto. Portanto, Ricardo, a minha pergunta é... Pergunta para o Ricardo, não é? É para o Ricardo. Aliás, seria para todos, mas... Não, mas aqui só pode responder um. Ok, portanto, que posicionamento poderemos nós também, enquanto opinião pública, assumir para que sim se respeitem os direitos e as individualidades de cada um, mas sem condicionar aquilo que é a liberdade criativa daqueles que supostamente têm o dever também de tocar na ferida e agitar um pouco as coisas? Olá, viva. Carlos, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que tocou num ponto, quer dizer, eu acho que se fizermos aqui uma sondagem e perguntarmos quem é que já ouviu a frase de quando alguém está a ver um programa de há uns anos, disse, epá, isto hoje não se podia fazer, isto hoje não passava. Isso que acabou de dizer. Eu acho que uma esmagadora maioria já ouviu isso. E normalmente não o ouviu por boas razões, ou seja, não o ouviu porque o que está a ver é, digamos, artisticamente mau, ou é por... Não, a razão é por razões morais. E às vezes são razões morais fabricadas. Por exemplo, isso, em princípio, nos Estados Unidos não viu, porque The Man from Alfama é um sketch que está ainda para ser exportado para lá, mas eu fiz um sketch com os meus amigos em que eu interpreto o papel de um gajo de Alfama, que diz as coisas que um gajo de Alfama diz. Isto, os americanos deviam a mandar bombas para tudo o que é país muçulmano. Pronto, é isso, que eles têm uma bomba já que só mata gajos muçulmanos porque vai lá pelo cheiro a caril. Não interessa. Tu achas que não podias fazer isso? Várias pessoas me vieram dizer que esse sketch é hoje inadmissível porque é racista. E eu digo, não, bom, repara, o sketch, o que estamos a ouvir é racista, mas é a representação do racismo. É uma sátira ao racismo. E o contra-argumento é, não, aquilo é racismo irónico. Aliás, a condenação do Léo Lins tem a formulação brasileira deste conceito, que é racismo recreativo. É racismo irónico, o que significa que eu estou a ser racista, mas sob a capa, como é sob a capa da ironia, safo-me. Ora, aquilo não é racismo irónico por uma razão, é que não é racismo. É a representação do racismo. Do mesmo modo, quando um ator num filme mata o outro, aquilo não é homicídio irónico, é a representação de um homicídio. O ator não vai preso, ele não cometeu de facto o homicídio. Essa incapacidade de compreender nuances, parece-me que vai marcando isto e introduzindo, lá está, esse tipo de constrangimento que produz o efeito de que eu falei há pouco. A história, por exemplo, da Joacine protestar porque um cartaz diz compromissos claros, parece-me fazer uma paródia do racismo, que é uma coisa séria, e fica ridicularizada com isto. Se a gente se manifesta contra a palavra... No outro dia, no Brasil, num comício do Lula, uma senhora veio à frente e disse assim, olá, boa tarde a todos, estamos aqui para esclarecer algumas questões, e para escurecer também, para escurecer algumas questões. Porque a palavra esclarecer é tida como racista. Isso é um absurdo. E, portanto, é isso. Hoje em dia, há pessoas às vezes que dizem assim, exprimem o seguinte desabafo, isto hoje já não se pode dizer nada, e a prova de que essa frase faz sentido é que ela é lida literalmente. Respondem-nos dizendo, não se pode dizer nada, mas acabaste de dizer, mas o quê? Vais preso, mas não acabaste de falar, mas é... Ou seja, a inclinação para a literalidade afeta também o desabafo, já não se pode dizer nada, que na verdade significa, como sabemos todos, os que não interpretamos literalmente uma frase, significa, já não se pode dizer nada, porque até coisas que não têm, que são completamente inocentes e desprovidas de perigo, como a palavra esclarecer, são tidas como muitíssimo problemáticas. É isso que a frase significa. Bom, terceira pergunta e última aí atrás, se não importa. Boa tarde. Antes de mais, queria deixar um agradecimento por este tempinho aqui, que eu acho que
essencial para a democracia, essencial para o debate. Acho que foi um momento sóbrio e por isso queria agradecer por este momento. A minha pergunta tem que ver mais... faço a pergunta para quem quiser pegar, porque já sabemos que estamos apertados de tempo. Era sobre o tópico do Charlie Kirk, que foi um momento a nível pessoal que me chocou muito, infelizmente não pelo assassinato em si, mas um bocado pela reação de celebração de um certo grupo de pessoas que me chocou. Tem que dizer para quem é que é a pergunta. Pode ser para quem quiser pegar. Pode ser para o Zé Maria, por exemplo. Pode ser para o Zé Maria que ainda não respondeu. E a minha questão é como é que viveu isto, se viveu isto, se verifica se isto aconteceu no seu círculo e saber um bocadinho mais da vossa perspectiva sobre isto. Obrigado. O Charlie Kirk é um excelente exemplo do que eu falava há bocadinho. Porque como tudo está tão saliente e nós temos acesso hoje em dia a conteúdos produzidos por qualquer pessoa, uma minoria que eu estou convencido, quer dizer, eu não conheço ninguém que o tenha feito, portanto é uma minoria muito, muito pouco representativa de malucos, quer dizer, imbecis que decidiram celebrar a morte dele, tornou-se muito mais visível. Pessoas que antigamente, no tempo do sketch do Herman, cuja opinião não seria vista, hoje nós temos acesso à opinião deles. Não é que eles sejam muitos. Se nós vamos ver a quantidade de pessoas que celebraram a morte do Charlie Kirk, quer dizer, conseguimos mandar um ou outro clipe e nós conseguimos contar pelos dedos da mão. E não são pessoas, aliás, com um especial protagonismo. São pessoas que têm acesso a redes sociais. Não é? Agora, nós hoje em dia, se abrimos o telemóvel, encontramos malucos a dizer todo o tipo de coisas. Não é? E claro, houve malucos a celebrar a morte do Charlie Kirk. E claro que isso é completamente estúpido. Agora, é especialmente representativo? Claro que não é. Não nos diz nada sobre haver uma... Enfim, eu pelo menos não tenho dado nenhum que mostre que haja, embora os Estados Unidos estejam muito polarizados, não é? Mas é uma exceção das exceções as pessoas que o fazem. E já agora um último comentário sobre o Charlie Kirk. Também importa dizer que há duas coisas diferentes aqui. Que é uma coisa, a pessoa pode perfeitamente condenar a morte. Quer dizer, isto é uma platitude tão grande que até é ridículo dizê-lo, não é? Mas claro que nós podemos condenar a morte dele e criticar as ideias dele ao mesmo tempo. Não é? Como é óbvio, as duas coisas são perfeitamente fazíveis e, no entanto, em muitos momentos parecia que dizer uma coisa era implicar a outra. Que não era. Portanto, quem o criticou não estava a celebrar a morte dele. De facto, houve 2, 3, 4, 5 malucos que celebraram a morte dele. Só que neste ambiente online novo, nós temos logo acesso a isso e acho que ainda não calibramos, no fundo, a nossa atenção para perceber, ok, são estas pessoas... É verdade que os 3 ou 4 malucos terem maior palco pode ajudar a multiplicar e passar a 30, não é? E esse é um efeito de segunda ordem que nós estamos a ver, é verdade. Mas eu acho que neste caso continuam a ser 3 ou 4 malucos, quer dizer, não é de todo sequer a maioria daquele campo político que celebra a morte dele. Já ultrapassámos o tempo, tenho que agradecer aos três, José Maria Pimentel pela primeira vez aqui, ombro a ombro com o Ricardo e o Daniel. O Ricardo e o Daniel tiveram no seu grande slam, terminaram a quarta prova, a quinta prova sobre este tema. Veremos num tryback a futuro ou noutro palco. Eu acho que para o ano são as bodas de prata, se calhar. Bodas de prata, exato. Obrigado a todos, já sabem.